Boa noite a todos, graça e paz. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos na última mensagem da série A Carta da Alegria. E hoje vamos falar sobre Filipenses capítulo 4. Esse é um dos temas, talvez, que as pessoas mais conhecem, porque tem versículos que as pessoas usam com muita facilidade. E eu quero trazer a vocês o real sentido desses versículos para a gente poder entender o que Paulo quis dizer àquela igreja e trazer essa mensagem para nós aqui hoje. Então, hoje estamos entrando nesse último capítulo da carta aos Filipenses. É interessante que esse capítulo mostra a alegria, que ela não depende de emoção, mas ela depende de uma decisão interior. Paulo estava preso. Estava sendo vigiado constantemente por guardas da casa de César, portanto, guardas pretorianos, pessoas importantes da casa de César, do Império Romano. E interessante que ele diz que a alegria não depende das circunstâncias, ou seja, do momento que está vivendo, mas depende unicamente de um mover de Deus no coração e uma declaração interna, que eu sou do Senhor. Isso é muito importante para a vida de Paulo. Então, antes de começar a falar sobre isso, a gente está falando sobre carta da alegria, carta de uma convicção de apóstolo Paulo, longe, distante. Eu quero trazer um testemunho nesta noite. Essa semana eu tive a grata satisfação de ouvir um testemunho que ele encheu muito meu coração. Eu quero chamar aqui o Rogério. Vem cá, Rogério. Ele vai compartilhar um pouquinho da experiência do seu filho. E eu creio que vai ser de muita bênção para todos nós. Ele vai falar rapidinho para a gente aqui. Eu esqueci de mandar a foto. Eu vou mandar para você, José, a foto aqui agora. Para você postar aqui. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos da Igreja Zion. Algumas pessoas me conhecem e sabem que eu tenho um filho de 17 anos que mora lá na fronteira da Alemanha, em Luxemburgo. E rapidinho, para fazer uma introdução dele, ele cresceu, né, com a mãe e com o padrasto, e na casa dele ninguém é cristão. Cristão realmente não pratica nenhum tipo de estudo bíblico, nenhum tipo de atividade, nem diria religiosa na casa. É um ambiente onde o álcool é permitido, o cigarro é permitido, é um ambiente bem diferente da nossa realidade. E eu sempre tive muita preocupação com esse meu filho quando ele chegasse nessa idade que ele está agora. Eu sempre tive um certo medo no meu coração a respeito das escolhas que ele teria. Como adolescente, como jovem, como isso, e era uma coisa que era difícil para mim intervir. Eu imaginava que eu poderia ter algum tipo de confronto com ele. Mas amém. Ele veio para cá todos os anos nas férias. E 2 anos atrás, quando ele veio, ele esteve aqui com a gente, ele participou do GP. E quando ele voltou para casa, ele procurou uma igreja. E eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu tive pouca fé. Eu confesso aos irmãos, e eu até confessei a Deus, eu pequei, eu fui fraco. Eu falei assim, é difícil, como que ele vai sustentar isso dentro daquela, né? E no ano seguinte ele voltou, e ele falou, fui na igreja, e é difícil, porque a igreja fica 1h30 da minha casa, tenho que pegar um trem, um ônibus e tal. E eu pensei comigo, olha quanta dificuldade, né? Um jovem, 15 para 16 anos, tendo que pegar um trem sozinho, ninguém ia para a igreja, na casa ninguém vai. Amém. E por um tempo ele falou, e depois ele parou de falar sobre a igreja, e aquilo veio no meu coração, era mais ou menos o que eu esperava. Nesse ano ele esteve aqui de novo. E a gente colocou ele no retiro dos jovens, ele foi para os GPs antes, ele foi para o retiro dos jovens, e dessa vez ele realmente teve uma mudança tremenda. E quando ele voltou para casa, ele esteve aqui, a gente conversou muito e andei muito com ele, ele ficou bastante tempo, ele voltou para casa e ele já tinha encontrado um casal de perto da casa dele, que estava indo na igreja também, com o filho da idade dele. E ele falou a experiência que ele teve aqui. E esses meninos disseram que eles também gostariam de ter. E ele falou, pai, a gente gostaria de ter aqui, mas a gente não tem jovens, a gente não tem. Então vai ter que ser pela gente, a gente vai ter que começar. E eles foram até o pastor e disseram, a gente gostaria de ter
retiro de jovens, a gente gostaria de ter um GP, ele falou. E eles começaram. E o pastor disse a eles, se vocês reunirem pessoas suficientes lá onde vocês moram, a gente abre uma igreja lá. E eles foram para a rua. E na casa que eles começaram o GP, era o casal, o dono da casa, os 2 filhos e ele. E assim, em 2 meses, eles estão em 25 jovens. 25 jovens. Então, ele está assim bem, né? Graças a Deus, glória a Deus. E eles estão evangelizando, estão indo atrás, estão agora no pé do pastor. Aí, há 2 semanas atrás, o pastor foi participar do GP deles para conhecer, para ver. Mas o ponto, assim, desse meu testemunho hoje é honrar essa igreja, né? E Salmo 145:4, desculpa que eu estou um pouco nervoso, diz: gerações falarão a outras gerações as grandiosidades dos teus feitos. E quando eu li esse salmo, eu pensava, gerações que falarão a gerações, né? E me parecia algo tão distante do que gente que ainda vai nascer e tal. Mas Deus falou no meu coração com esse episódio que não é só isso. Eu conheço aqui, e o que mais me fortalece essa casa é ver que o pastor vem de uma geração de pastores que está passando essa geração, gerando novos pastores no Pedro, na juventude, nos netos. E também eu ouvi testemunhos aqui, quando a gente estava sendo ensinado sobre Aprendi com Meu Pai, testemunho da Andréia, do Ricardo, e também é o meu testemunho, que nós recebemos uma carga completamente diferente dessa. O que foi colocado sobre nós foi ambiente difícil, violência, alcoolismo, abuso. Mas uma geração falou para a gente as grandiosidades de Deus, e a gente conseguiu transformar. E agora eu vejo no meu filho a transformação e a grandiosidade dos feitos de Deus para as próximas gerações. Então, eu quero honrar e agradecer o trabalho de todos os ministérios dessa igreja e que esse testemunho seja para fortalecer e edificar a vida de vocês, que por mais difícil que seja, Deus é com vocês. E, como diz o lema dessa casa, é servir ao próximo... Me perdoe, qual é o primeiro? Amar a Deus, servir ao próximo e impactar o mundo. Então, o que está acontecendo é isso, está sendo impactado em outro continente através do trabalho daqui. Que Deus seja glorificado através dessa casa. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, não é? Glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Paulo começa o seguinte na carta a Filipenses capítulo 4. Olha como ele começa, vê se não tem nada a ver com a história aqui do Rogério. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Quando eu vi esse texto, naturalmente eu lembrei, depois da conversa que eu tive com o Rogério, a gente vê a semente sendo lançada no coração de um jovem tão distante, e lá ele começando um trabalho do nada, e já começando a crescer, daqui a pouco, quem sabe, se ele não abrir uma igreja lá, a gente abre uma Zion lá, né? Então, a gente já dá um segmento lá, né? Então, vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. E aí muda um pouquinho a conversa. Peço a Evódia e Sintique, que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Queridos, olha como Paulo começa esse trecho. Ele começa dizendo o seguinte: eu estou preso, né, naturalmente, sem saber o que vai ser da minha vida, quanto tempo que eu tenho de vida, qual é o meu futuro. Ele escreve: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Escrevendo para um povo tão longe, tão distante, que era o pessoal lá de Filipos. Ele está dizendo: eu amo vocês de verdade. Vocês fazem falta na minha vida. Vocês são parte da minha história. É o que ele está dizendo para a igreja de Filipos. E antes de tocar na ferida que ele começa a tocar agora, ele abraça aqueles irmãos, dizendo: eu tenho saudade de vocês. Antes dele corrigir, ele valoriza aquele povo. Isso é um coração muito pastoral.
E depois ele mostra como esse amor é na prática, com cuidado, com instruções, com ensinamentos. E aí, então, ele entra com o ensinamento. Evódia e Sintique eram duas mulheres de Deus, líderes na casa de Deus, tinham experimentado muita coisa com Paulo, trabalhado na obra de Deus, usado os seus talentos, suas habilidades para poder servir na obra do Senhor. Alguém já histórico, já crescendo junto com Paulo, alguns anos na caminhada com Jesus, estavam lá, muito crente, mas estavam brigadas. Duas irmãs líderes que não estavam muito bem nos seus relacionamentos, estavam brigadas. A Bíblia não diz qual foi o motivo da briga, na discussão que estava acontecendo, mas o motivo da verdade não é mais importante. Segundo Paulo, o que importa, na verdade, é o estrago que está sendo feito por causa da briga. O problema não era o motivo da briga. O problema era as consequências da briga no meio da igreja. É isso que Paulo está falando. Cuidado com isso. Porque a discordância, ela virou uma divisão na igreja. Igreja, divisão, rouba alegria, rouba força, rouba foco, destrói uma igreja. E olha o que Paulo fala. E aqui é uma dica forte para nós lidarmos com relacionamento. Ele não chega dizendo, parem com isso, consertem-se. Ele não chega mandando, não chega dando ordem. Talvez como é comum muitas pessoas fazerem, e que eu aprendo com Paulo, que antes de confrontar as pessoas com seus erros, nós precisamos primeiro ver quem elas são para a gente e quem elas são para o Senhor Jesus. Assim Paulo me ensina como tratar relacionamentos que estão em crise. Antes de acusar, de apontar o dedo, de querer corrigir a vida do outro, que a gente olhe para a gente, olhe para a pessoa e veja o que Jesus está fazendo naquela pessoa, ou o que está querendo fazer naquela pessoa, se coloque no lugar, declare como essa pessoa é importante para você, como ele fez aqui com essa igreja. Eu amo vocês, tenho saudade de vocês, vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. E depois vem e começa a corrigir essa igreja. Paulo diz a essa igreja, em especial para essas duas irmãs, eu peço a vocês, Evódia e Sintique, é um pedido de reconciliação, queridos. Pedido, eu diria que lágrimas na voz, se a gente pode dizer assim, lágrimas na voz. É alguém dizendo, filhas, por favor, voltem a se acertar com o Senhor. Esse é o pedido de Paulo para aquelas irmãs. Interessante que a frase que ele usa para poder corrigir essa história na vida dessas irmãs é, vivam em harmonia no Senhor. Paulo não está falando de sejam iguais, ou pensem iguais, ou vejam como é que vocês estão agindo um com o outro. Paulo não está falando sobre essas pessoas terem que mudar de postura por causa do outro, ou deixar de ser o que vocês são por causa do outro. Não está falando nada disso. Paulo está falando o seguinte, a harmonia no Senhor significa você ter o mesmo coração de Jesus Cristo. É deixar Jesus ser o Senhor de vocês duas ao mesmo tempo. É vocês entenderem que vocês estão aqui num propósito comum, o mesmo. Viver igreja, ser igreja. O que você tem problema com o outro, isso não é mais importante do que você manter a unidade da própria igreja. O que vocês têm hoje, tem crise, conserta. Porque vocês estão afetando a unidade da igreja. E isso é o que Deus não aprova. Mas eu sinto isso, eu estou passando por aquilo, a pessoa fez isso por mim, isso não importa. O que ela fez, o que ela deixou de fazer. Mas vocês têm que corrigir suas vidas, porque o que estão passando, está afetando a comunhão na igreja. Quando eu penso assim em casais que estão em brigas, em constante briga, discussões, bate-boca, eu quero dizer a vocês, o que vocês estão fazendo está afetando a igreja. Não acho que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque se vocês fazem parte do mesmo corpo, tudo que acontece com vocês afeta o corpo inteiro. E Paulo diz a vocês que vivem assim, por favor, voltem seus corações para Jesus. E deixem Ele tratar com o coração de vocês. E permitam uma reconciliação. Aí Paulo é um pouquinho mais ousado. Ele pede para que um companheiro de jugo, alguém leal, disse,
Ajude essas pessoas. Ajude essas irmãs. Paulo está dizendo o seguinte, olha, que levante o líder, que levante o pastor, que levante o obreiro, que levante alguém que é leal, que é alguém que entendeu o que é ser igreja, para que possa ser intermediador, para corrigir isso na vida de vocês. Essa é a palavra de Paulo para aquela igreja em especial, para aquelas irmãs. E algo que Deus me ensina aqui nessa palavra, que para que haja restauração, não basta apenas os dois tomar a decisão para se consertar. A igreja precisa entender que ela tem um papel muito importante, papel de curar os relacionamentos. Nós somos chamados não apenas para ficar olhando o que está acontecendo com os outros. Fomos chamados para corrigir as pessoas, mas para curar os relacionamentos na própria igreja. A igreja é um lugar, eu não gosto de falar que a igreja é hospital, não. Para mim, igreja é um lugar de cura. Porque o hospital, a gente tem uma imagem de hospital, às vezes muito ruim. Mas lugar de cura é lugar de manifestação da graça e do poder de Deus. É isso que Paulo pediu. Olha, levante aí você que é o companheiro leal e põe em ordem essa casa. Porque alegria e mágoa não conseguem morar na mesma casa. Porque divisão sempre enfraquece o povo de Deus. A harmonia não nasce da afinidade. Ela nasce da presença de Jesus no meio dela. Se Jesus não está agindo, é porque existe a ausência da graça de Jesus no meio de nós. Então a gente tem que corrigir isso. Então, relacionamentos quebrados só se restauram quando se voltam para Jesus. Esse é o segredo. Então, Paulo começa então agora a aprofundar o conceito com essa igreja. Versículos 4 a 9, Paulo diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha a ousadia de Paulo, ele disse, alegrem-se sempre no Senhor. Ele escreve isso estando aonde? Preso. Sem garantia do dia de amanhã. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que a alegria não tem nada a ver com a vida que a gente vive hoje. Tem a ver com o Senhor da vida agindo nas nossas vidas. Porque se for pela vida, a gente vai viver de altos e baixos, baseado em circunstâncias, baseado em sentimentos, baseado em medo, de insegurança. Ou seja, não é estar feliz, é estar, na verdade, estar firmado em Jesus Cristo. Não é se sentir bem, como muitos pregam, é lembrar quem está conosco. Esse é o segredo de ter alegria. A alegria no Senhor significa eu escolho olhar para Ele antes de olhar para as circunstâncias. É quando a gente faz isso, a alma para de beber da fonte errada. A gente bota para beber a fonte essencial. E aí vem a frase que talvez seja um choque de realidade que a gente esquece muitas vezes. Paulo disse, perto está o Senhor. Isso não é uma frase de efeito, gente. Isso não é uma frase que usa para poder atrair as pessoas. Isso é uma frase que traz uma realidade espiritual. Significa que Deus não está apenas observando a gente. Ele está no ambiente onde a gente respira, anda e faz as coisas. Essa verdade precisa entrar na nossa mente. Porque quando você sabe que Ele está com você, não significa que a tempestade vai parar, mas significa que você não vai afundar nela. Que você vai suportar, vai conseguir vencer. Aí depois Paulo diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma. E a pergunta que eu fiz para o texto e faço para vocês, como? Como não andar ansioso?
Tem alguém aqui que não é ansioso? Nenhum santo. Nada. Pois é. Vamos ser bem sinceros, gente. Se Paulo tivesse dito, não sintam ansiedade, a gente estaria no inferno. Porque a gente sente. Não é verdade? A gente sente muita ansiedade. Tudo que está ao nosso redor parece que contamina a gente. Mas ele não disse, não sintam ansiedade. Ele disse, não andem ansiosos. Ou seja, a ansiedade pode até bater na gente, mas você não precisa caminhar com ela. Você não precisa ser guiado por ela. Você não precisa carregar o que ela traz. Guarda bem isso. A ansiedade, ela não é pecado. É pecado deixar ela virar a sua direção. Mudar a sua direção. Mudar o foco da sua vida. A pergunta, então, que não quer calar é, como não andar ansioso? Como não andar ansioso? E Paulo dá uma dica importante. Na verdade, é uma dica essencial para a gente viver abaixando o nível da ansiedade todos os dias. Se a gente praticar isso, vamos ser muito mais do que vencedores. Vamos viver uma vida mais leve, mais tranquila, não sem problema. Mas Paulo dá 3 dicas importantes aqui de como você pode não ficar carregado, não ficar andando ansioso. A primeira coisa que ele diz é, em tudo, ore. Ore um pouco mais. Sabe qual é o nosso problema? A gente não acredita muito em oração. A gente ora, já duvidando que Deus vai fazer alguma coisa. A gente ora dizendo, a gente termina, Senhor, faz esse milagre. E no final, você termina a oração assim. Não vai dar certo. Porque a gente quer a resposta agora, na hora. Mas quando vier a ansiedade, o que Paulo diz? Em tudo. Todas as situações, todas as circunstâncias, tudo que tem que fazer, ore. Fale com Deus imediatamente. Guarda isso aqui, queridos. A ansiedade, ela cresce no silêncio. Quanto mais você guarda, mais ela engole você. A primeira reação tem que ser minha e sua, tem que ser orar um pouco mais. Ore um pouco mais. Está tenso, está ansioso, está nervoso, vai pescar. Não, vai orar. Vai orar, ora um pouco mais. Ora um pouco mais. Clama ao Senhor. Clama. Chora aos pés de Deus. Faça essa oração. E aí depois ele fala, súplica. Primeira coisa é oração, o segundo é súplica. A súplica, gente, é falar a Deus com a verdade da sua alma. Súplica não é uma oração bonita. Súplica é aquela oração crua. É aquela de peito aberto, onde você fala a verdade para Deus que você esconde para as pessoas. Você se abre completamente, talvez dizendo, Deus, eu estou com medo. Senhor, eu estou inseguro. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, eu estou perdido. Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Abrir o coração de verdade para Deus. E isso é súplica. Então, além de orar, eu tenho que ser verdadeiro na minha oração e falar tudo o que está acontecendo comigo. Todos os meus sentimentos. E a terceira coisa, ação de graças. O que é ação de graças? É lembrar da fidelidade de Deus. A ansiedade, na verdade, é uma amnésia espiritual. A ação de graças é a memória espiritual. Sabe? Quando você lembra o que Deus fez ontem, isso se fortalece hoje para saber que Deus tem poder de fazer hoje na sua vida também. E você começa a ser grato ao Senhor porque Ele agiu. Se Ele agiu, Ele pode agir também de novo. Então, como é que eu abaixo o nível da ansiedade? Orando um pouquinho mais, suplicando ao Senhor e tendo o coração cheio de gratidão. Aprenderam a dica? Quais são as 3 coisas? Primeira coisa, fazer o quê? Segunda coisa? Terceira coisa? Eu digo para o seu irmão agora sim. Você precisa orar mais, suplicar mais e agradecer mais.
Aprenderam? Então, agora ninguém mais vai andar ansioso aqui, amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, olha o que ele continua dizendo. E a paz de Deus, ele continua na frase, hein? E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Como é que isso funciona na prática, gente? Eu fui pesquisar, eu fui orar, sei disso também. Eu descobri duas coisas aqui interessantes sobre essa parte. Como é que funciona da gente ter essa paz firme no coração? De tal maneira que a gente consiga viver mais tranquilo, não viver sem problemas, mas viver entendendo que o Senhor está com a gente. Primeiro, entender o seguinte, quando fala de a paz de Deus guardará o coração, eu estou falando da ação de Deus em nós. Falando de ação de Deus em nós. Como é que Deus guarda o nosso coração? Olha só que interessante, a palavra guardar no original, ela tem a origem numa expressão militar. Olha que coisa interessante. O guardar é uma expressão militar. É como se dissesse o seguinte, é Deus como um soldado armado no portão do nosso coração. E o que ele faz? O que é esse coração? O que é esse sentimento aqui agora? Está falando sobre o sentimento que a gente tem de medo, sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de insegurança. Esses sentimentos muitas vezes abalam a gente. Quando uma pressão vem, quando uma insegurança bate, quando um medo vem, quando a gente olha para si e diz assim, olha, estou perdido, isso aqui abala a gente. O que Deus vai dizer para você agora, nessa hora? Guarda bem isso aqui. Eu vou proteger o coração de vocês. Mas como que Ele protege o nosso coração? Como que Ele faz com a gente isso na prática? Vamos pensar bem. Se Ele falou agora há pouco que a gente precisa orar mais, suplicar mais e ter mais gratidão no coração, ou seja, a consequência de eu fazer essas coisas vai trazer ao meu coração uma segurança tal que eu vou tendo a convicção de que os meus sentimentos, os meus pensamentos ruins nessas coisas vão ser protegidos pelo Senhor. Ele vai proteger, Ele me protege das emoções, para que elas não venham a explodir. Ele impede que a dor faça a gente ficar anestesiado. Ele segura você quando você não consegue se segurar. Ele traz uma paz que não faz sentido, mas funciona. Ele acalma tempestades internas que você não tem força para resolver. E isso, na verdade, é pura graça de Deus. Deus, Ele protege o meu e o seu coração, para que a gente não seja destruído por causa do sentimento que a gente tem. Ele protege a gente. É como se Deus dissesse o seguinte, filho, deixa os sentimentos comigo, eu vigio por você. Tremendo isso, não é? Maravilhoso, mas não para aí, gente. Primeira coisa que eu falei foi de duas partes. Primeira parte é a parte de Deus. Ele vai proteger o nosso coração, vai guardar o nosso coração como um soldado, como alguém, como órgão militar, sabe? Alguém que tem a função militar. Agora, em contrapartida, tem o meu lado. O meu lado, a minha parte, que é o quê? Guardar a minha mente. Porque a batalha está aqui. A ansiedade bate aqui primeiro. Estão percebendo? E como é que eu trabalho isso? Como é que eu guardo a minha mente? Paulo diz o seguinte, pensando no que é certo. Pense no que é verdadeiro, pense no que é puro, pense no que é nobre, pense no que é amável. Ou seja, Deus protege o que a gente sente. Agora, eu e você precisamos filtrar o que a gente pensa. Na prática, guardar a mente significa o seguinte, identificar e rejeitar pensamentos que te derrubam. Não aceitar automaticamente tudo que a mente produz. Substituir pensamentos tóxicos por pensamentos espirituais. Alimentar a mente com a palavra e não com medo. Repreender pensamentos que não combinam com Cristo Jesus. Sabe por quê, gente? Porque a mente é uma porta. É uma porta. Se não vigiarmos, vai entrar tudo em nossa mente.
Deus não vai fechar essa porta por mim e por você. Ele deu a chave para a gente. É meu e a sua tarefa. A gente tem que fechar isso. Precisamos entender que a ansiedade sempre começa com um pensamento. Com um pensamento que provoca uma sensação, que vira um comportamento, depois vira uma prisão. Tudo começa onde? No meu e no seu pensamento. A nossa maior batalha não está nos sentimentos, não está com as pessoas, está no que a gente pensa. Porque aqui tem a grande chave. A mente me leva a crer mais, como me leva a desacreditar mais. A mente me leva a entender melhor Deus, como me leva a desacreditar de Deus. A mente me leva a aceitar mais as palavras que vêm do inferno, daquilo que eu sinto e penso, mas a mente também pode me levar a me firmar em Deus e não ser abalado pelas circunstâncias. Paulo estava preso. Preso. Podia se pensar, ele podia estar pensando, estou perdido mesmo, não tem mais o que fazer, amanhã vou chegar à minha morte, não tem mais o que fazer, então que cada um se virem. Mas Paulo está firme aonde? Na mente dele. Porque ele sabe em quem ele está seguro. Ele está seguro em Jesus Cristo, no Senhor. Quando você entende que a ansiedade trabalha em você, como ele trabalha em você, você consegue interceptar antes dela crescer em você. Então, gente, Deus guarda o meu e o seu coração. Mas é minha tarefa e sua tarefa guardar a nossa mente. Fazendo o quê? Pensando nas coisas certas. O que é coisa certa? Naquilo que a Bíblia diz. Naquilo que a Bíblia diz que é certo. Hoje, muitas pessoas ficam ouvindo mensagens, ficam ouvindo conselhos, ficam ouvindo orientações de pessoas, ou, na verdade, o pior ainda, as pessoas seguem muito mais os seus conselhos pessoais, os seus entendimentos, a sua forma de enxergar a vida, e, consequentemente, o que acontece com essas pessoas? São levadas por circunstâncias, levadas por sentimentos, levadas por coisas que têm sonho, como desejo. Mas a grande chave de quem vive a vida cristã de forma correta é aquele que está sempre vigiando os seus pensamentos, porque os pensamentos que nos levam a ficar mais firme diante do Senhor. Ele que vai me ajudar. Então, como pastor de vocês, eu amo a família Isaio, eu amo vocês. Eu quero pedir algo a vocês, por favor, vigiem o que vocês estão vendo na internet. Não falo apenas as bobeiras. Eu estou falando em vocês vigiarem aquilo que vocês estão alimentando. Porque o que alimenta vocês é o que vai sustentar a vida de vocês. Se vocês ficam ouvindo tudo que se fala na internet, vocês não vão ter uma firmeza para tomar decisão na sua vida. E a alegria vai passar pelas suas mãos. E vocês vão estar firmes com o Senhor. Então, vigie. Tudo que tiver com a palavra do Senhor, hoje, você precisa avaliar ainda. Fazer que nem uma igreja chamada, os bereanos faziam quando Paulo pregava. Vamos analisar o que está falando. Analisar como? Pela palavra do Senhor. Esse tem que ser o fito, tem que estar na sua cabeça, na minha cabeça. Se você não sabe, pastor, eu vi isso nessa mensagem, o que o Senhor me diz? Eu vou dizer a você, sai fora, ou é de Deus. Estão entendendo? Como pastor de vocês, é isso que eu quero fazer com vocês hoje. A partir de hoje. E a terceira parte da mensagem é o versículos 10 em diante. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho. Versículo 10 diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. É como se Paulo dissesse o seguinte: vocês sempre se importaram comigo. Vocês sempre olharam para mim, só não tinham como demonstrar isso na prática, face a face, pela distância, pelos acontecimentos que a gente tem passado. Paulo vê a intenção deles. Paulo até celebra a igreja, porque essa igreja sempre enviou ofertas para ele, sempre teve cuidado com ele. Ele agradece ao Senhor pela vida dessa igreja. Então ele segue o seguinte, versículo 11: não estou dizendo com isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstâncias. Aqui está uma das frases mais importantes da carta. Contentamento não é dom. Contentamento
é aprendizado. A gente não nasce grato. A gente não nasce feliz. A gente não nasce com o coração cheio de contentamento. A gente tem que aprender. E como é que Paulo falou que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso com a vida. Ele não sabe lidar com isso. Olha só, duas coisas que ele falou claramente. Eu sei viver bem quando falta coisa na minha vida e sei viver bem quando não tem sobra. Hoje se prega muito que o cristão aquele tem que ser sempre próspero. Tem riqueza, fortuna, não tem problema. A gente não tem isso na Bíblia, tá? Se você ouve e acredita nisso, você está indo contra o que a Bíblia diz. Paulo disse o seguinte: eu aprendi a viver bem quando faltam as coisas e quando tem abundância. Na verdade, eu diria que essas duas coisas são as que mais nos ensinam a viver. Ensinam a viver. Paulo diz claramente: eu sei viver bem quando não tenho nada, quando me falta muita coisa. Alguns dizem que isso é pecado. Não é pecado. Isso é realidade. Como também sei viver bem quando tem as coisas de sobra. E aí ele diz claramente, versículo 12: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Portanto, a maior parte das pessoas só sabe lidar com um tipo de estação na vida. Ou quebram na falta, ou se perdem na fartura. E Paulo disse: eu aprendi. Eu aprendi a não ser destruído pela escassez, pela falta. E eu também aprendi a não ser corrompido pela abundância, pelo que sobra na minha vida. Muitos de nós queremos só riqueza. E corremos um grande risco de, quando a riqueza chegar, ou de quando ser próspero na vida, segundo os olhos que a gente deseja, a gente se esquecer de Deus. Quantas pessoas não pedem para Deus? Queremos ser prósperos porque queremos ter uma casa, queremos ter um carro, queremos ter aquilo. E quando tem, esquece de Deus, esquece da igreja, esquece dos irmãos, aí a bênção acaba sendo uma maldição para a sua vida. Paulo disse: eu sei viver bem em todas elas. Ele aprendeu isso nas circunstâncias da vida. E aí vem um versículo talvez mais citado pelas pessoas hoje em dia, já há um bom tempo. Versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo: eu conquisto tudo, eu posso todas as coisas, eu posso ganhar tudo na minha vida, eu sou bom, eu posso ter tudo, eu posso conquistar tudo, eu posso ser mais feliz que todo mundo, eu posso ter riqueza, eu posso ter tudo. Paulo não disse nada disso nesse versículo. Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Que eu sei suportar tudo. Eu permaneço firme, seja na fartura ou seja na escassez. Eu posso tudo, seja em qualquer circunstância, porque eu estou firmado em Cristo Jesus. Então, se você já ouviu, ou se você pensa que essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, está falando em conquistas pessoais, você está completamente enganado. Essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, não fala de conquista pessoal. Está falando de sobrevivência espiritual. Isso é bem diferente. Eu sei viver bem em toda e qualquer circunstância. Sei suportar tudo, porque tem alguém que me fortalece. Por isso eu posso todas as coisas. Estão entendendo, gente? Amém? Está claro? E depois Paulo vem e elogia a igreja de Filipos. Versículo 14 diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Uau, isso aqui é tremendo da parte de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: o que significa participar das minhas tribulações? A palavra participar tem a ideia de estar junto, de entrar junto na batalha, de assumir aquela carga, de dividir aquela guerra, na verdade, de aliança. O participar da tribulação significa ter uma aliança com ele. Essa igreja era tão intensa nisso,
que ela tinha o coração voltado para Paulo em tudo que Paulo fazia. Mas era uma igreja extremamente pobre, gente. Pobre. Mas eles eram extremamente generosos. Eles não ofertavam do que sobrava. Eles ofertavam além do que podia. Viram a diferença? Eles não ofertavam o que sobrava. Eles davam além do que podiam. Podiam passar necessidade. Mas a obra de Jesus, através da vida de Paulo, não pode parar. Essa era a vocação daquela igreja. Interessante que versículo 15 diz o seguinte: nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. E quando você começa a olhar a história de Paulo, Paulo ficou na cidade de Corinto por 1 ano e meio, ensinando, pregando, falando de tudo, muitas conversões, muitos problemas da igreja também. Interessante que essa igreja não deu 1 centavo para Paulo. Paulo gastou 1 ano e meio da sua vida alimentando, sustentando espiritualmente aquele povo, orando pelo povo, trazendo curas para as pessoas, fazendo tudo para aquela igreja, e não receberam 1 centavo. A igreja não deu 1 centavo para Paulo. E a igreja de Filipos estava longe. Com amor, mandou 2 vezes ofertas especiais para Paulo, que estava lá em Corinto. Coração que entendeu o compromisso que tem que ter com o missionário, o compromisso que tem que ter com o pastor, o compromisso que tem que ter com a obra do Senhor. E isso não perdia o foco. E Paulo tinha gratidão, porque aquela igreja, à exceção de outras, era a única igreja que tinha um coração com Paulo. Participava, tinha uma aliança com Paulo, compromisso com Paulo, desejo de investir na obra de Deus. Não era a igreja mão de vaca. Não era a igreja que só pensava em si. Não era a igreja que tinha um coração fechado só para os seus problemas, com as suas lutas, com as suas contas. É uma igreja que entendia a importância de contribuir, de investir, de dar mais, de contribuir mais. De quanto mais tem, mais reparte. Vivemos numa sociedade hoje aqui nos Estados Unidos que quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Não para repartir, não para ajudar a igreja, não para sustentar missionário, é para o nosso conforto. Essa não é a visão da igreja de Filipos. Aqui em Filipos pensa diferente. Pensa na obra de Deus, pensa no obreiro, muito mais do que neles mesmos. Por isso estavam muito mais daquilo que tinham e daquilo que não tinham para poder ajudar. Aí vem o versículo 19, talvez que as pessoas mais confundem. Verso 19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, francamente, diretamente. Essa promessa não é para todos. Essa promessa não é para todos. Para quem que é essa promessa? Que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Paulo está falando para uma igreja que tem algumas características. Quem tiver semelhante a essas características, vai viver isso aqui intensamente da parte do Senhor. A igreja de Filipos era uma igreja generosa. Dava além do que tinha. E aí, você é? Tá legal? É uma igreja que participava ativamente na vida do obreiro. Sofria junto, orava junto, ajudava junto, queria informações. Ela mandou Epafrodito para poder ajudar Paulo. Ela recebia informação, recebia Timóteo. Ou seja, uma igreja estava envolvida com a missão, envolvida com o coração de Paulo. Estava participante, uma igreja comprometida. Não era uma igreja egoísta. Não é uma igreja que só pensava em si, nas suas contas, nos seus problemas, nas suas pressões. Uma igreja que estava comprometida com a obra de Deus e com Paulo.
E é uma igreja que confiava muito em Deus, por isso que sempre dava mais do que podia. Deus não promete suprir desejos pessoais. Ele promete suprir necessidades. E não segundo a nossa conta bancária, mas segundo as riquezas dele, no tempo dele. E essa igreja de Filipos me ensina uma coisa, que quem confia em Deus consegue confiar seus recursos a Deus. E quem não confia, vive pesado, segurando tudo com medo de faltar. Não entendeu o que é a missão que Deus confiou a gente. Essa promessa serve para você? Se encaixa na sua vida? Se não, conserta seu coração para que isso seja uma realidade na sua vida. E aí Paulo encerra a carta falando algo tremendo. E aqui estão os versículos 21 e 22. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. E aí fala algo tremendo agora. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César. Essa é uma das frases que mais me encanta, porque ela traz uma verdade espiritual das mais profundas para nós. E Paulo encerra com essa verdade, que traz para nós um ensinamento tremendo. E aqui é como se fosse uma explosão espiritual. Sabe o que significa, queridos? Que onde Paulo estava, tinha soldados, como falei a vocês antes, que mudavam de turno de 6 em 6 horas. Quem eram esses soldados que vigiavam Paulo numa casa? Eram soldados pretorianos. Quem são esses? São soldados da casa de César, portanto, soldados da elite do Império Romano. Pessoas que tinham grife, tinha status, alguém que tinha condição de entrar e sair em qualquer lugar em todo o Império Romano. Porque tinha poder, tinha farda, era alguém, gente da alta. E essas pessoas estavam vigiando Paulo. E o interessante é que essas pessoas ouviram tanto de Paulo que muitos deles se converteram a Jesus. Soldados pretorianos, soldados da elite, soldados importantes que tinham acesso a César, ao Império Romano, da mais alto escalão, estavam lá, ouviram a palavra de Deus através de Paulo, que estava preso. Se ele tivesse livre, talvez nunca chegaria nesses lugares tão importantes como foi a casa de César. Mas estava acorrentado, estava preso, e ele virou então um missionário dentro do sistema romano, levando a palavra de Deus àquele lugar, através dos soldados que ouviam a palavra de Paulo. O que parecia derrota para ele virou uma estratégia missionária. O que parecia prisão, na verdade, virou uma plataforma de pregação. O que parecia limitação virou o acesso ao coração de soldados. E essa mensagem para nós, gente, nem toda limitação é perda, às vezes é posicionamento. Como já disse aqui, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. É isso que muda qualquer ambiente, que muda qualquer circunstância. Quem está firmado em Jesus, quem está firmado no Espírito Santo, muda qualquer ambiente. Pode estar acorrentado, pode estar preso, pode estar limitado, pode não ir e vir, mas ele está cheio de Deus. E quem está cheio de Deus, Deus abre oportunidades para compartilhar o Evangelho de Jesus às pessoas. É isso que Deus quer de mim e de você. Onde você vê corrente, Deus vê acesso. Onde você vê porta fechada, Deus vê oportunidade. Onde você vê impedimento, Deus vê propósito. Nessa carta da alegria, a gente pode aprender tantas coisas. A gente pode aprender que Cristo nos ensina que contentamento a gente pode ter em todas as circunstâncias da vida. Porque não depende das circunstâncias, depende de quem está firmado. Que Ele vai nos fortalecer para suportar o que a vida traz para a gente, de bom ou de ruim. A generosidade, ela abre portas espirituais que a gente não consegue nem imaginar. Deus sempre
supre quem vive com a mão aberta. A missão continua mesmo quando estamos limitados. Até a prisão vira púlpito quando Cristo está lá no meio da gente. E a alegria não depende da estação que a gente está passando hoje. Ela depende unicamente da presença de Cristo Jesus em nós. Aí Paulo termina essa carta dizendo o seguinte, versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. O louvor já pode vir para frente. Nós estamos encerrando hoje a carta da alegria. Assim como nós ouvimos o testemunho do Rogério hoje, falando do seu filho. Que, na verdade, uma carta da alegria, onde conta o que uma pessoa cheia de Deus pode fazer no seu ambiente. Mesmo um ambiente onde não tem muita gente que o ajude, onde não tem muita gente para discipulá-lo, onde não tem muita gente para poder instruí-lo, mas ele tomou uma decisão. Eu vou fazer o meu papel aqui, cumprir a missão que o Senhor me confiou. Eu vou usar todo o meio possível que eu tenho para compartilhar de Jesus, para falar de Jesus, para viver Jesus entre nós. Que seja num grupo pequeno que cresça, que seja no ambiente de uma igreja, seja onde for. Eu quero ser instrumento de Deus aonde for. Assim era Paulo. E Paulo disse, olha, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que Deus possa usar vocês aonde vocês forem. A carta da alegria tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo dentro de nós. E com a certeza de que alguém está perto de nós e vive conosco. Esse alguém se chama Jesus Cristo, Senhor, o Espírito Santo. Feche os seus olhos, por favor. A gente muitas vezes vive de momentos, de estações, de circunstâncias. Às vezes sofremos porque nosso coração fica extremamente ansioso, a gente permitir com aquilo entrasse em nossa mente e dominasse a nossa vida. Mas hoje o Senhor nos ensina, não ande ansiosos. Não ande ansiosos. Ansiedade não é pecado, mas é pecado você permitir com que a ansiedade domine você. Dirija os seus passos, conduza a sua vida. E como é que começa a vencer isso? Orando um pouquinho mais, suplicando um pouco mais, agradecendo um pouco mais, tendo um coração diferente diante das circunstâncias. Paulo disse que a alegria que ele tinha não estava baseada na prisão, nas suas limitações, mas estava baseado em quem estava com ele. Quem estava com ele. Se você tiver essa certeza, onde você estiver, tudo pode mudar na sua história. Paulo disse para a gente hoje, perto está o Senhor com vocês. O Senhor está perto de você. O Senhor está com você. O Senhor está em você. E isso precisa ser suficiente para a gente. Precisa ser suficiente para a gente encarar a vida que a gente tem que viver. Com o coração mais grato, mais generoso. Com o coração, com a perspectiva maior da missão que Ele nos confiou. Agora abre o seu coração e diga para Deus se existe alguma coisa levando o seu coração a ficar temeroso. O que fazer? Ore mais, suplique mais e tenha um coração de gratidão. Mas não somente isso. Encha a sua mente com a verdade, com aquilo que é nobre, aquilo que é perfeito, aquilo que vem de Jesus Cristo, que é a sua palavra. Faça isso. E aí, qual é a consequência? A paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, vai guardar o seu coração e vai encher sua vida de esperança. Faça isso, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento que a gente vai continuar louvando ao Senhor, que seu coração se abra para Deus. Use esses cânticos para se tornar a sua adoração e a sua oração
Que não seja apenas um momento de cantar, mas seja um momento de se derramar. Aquele que é o Senhor das nossas vidas. Aquele que está com a gente em todos os momentos. Creia nele. Viva para ele. Porque ele está aí com você.